Olá pessoal, começando mais uma videoaula, dessa vez comigo, videoaula com Dica do Garcia, falando novamente do BI, pessoal, trazendo mais um pouquinho do suplemento de mineração de dados do Self-Service BI da Microsoft Power Pivot. Então essa aula de hoje é uma aula especial, na verdade essa aula vai ser dividida em 3 partes, ok? Então a gente vai trabalhar somente com datas, né? No Excel a gente sempre tem algumas dificuldades para trabalhar com datas, então nessa videoaula eu resolvi agrupar uma série de funções de datas do Power Pivot que fazem contas mais inteligentemente que o Excel. A gente vai passar por 3 partes então. Nessa primeira parte nós vamos falar de 4 funções, pessoal. Total Year to Date, ou YTD, a gente já falou dessa função em videoaulas aqui do nosso canal do YouTube. A gente vai falar da Same Period Last Year, também muito legal essa função. Vai falar da função DateAdd e da função Parallel Period, ok? Nas outras 2 partes a gente fala das demais funções. Legal, pessoal? Lembrando o seguinte, muita gente me mandou correio hoje, né, segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2015, muita gente me mandou correio, deixou comentário nas videoaulas, porque ontem a gente estreou a série, a nova playlist aqui do nosso canal do YouTube, que é o Excel em 5 minutos, com o professor Rui. E muita gente gostou, né, de ter um conteúdo mais enxuto, de ir direto ao ponto, e muita gente me questionou, falou, poxa Garcia, mas não vai parar as aulas grandes não, né? As aulas de BI, pelo amor de Deus, não para não. Fiquem tranquilos que o Rui vai estar tratando do Excel em 5 minutos, eventualmente eu posso gravar uma aula ou outra, e eu continuo focado nos nossos aulões, nas nossas aulas de Self-Service BI da Microsoft. Legal, pessoal? Então vamos à primeira parte da aula de datas no Power Pivot. Vamos lá. Lembrando, quem quiser baixar esta pasta de trabalho, basta acessar nosso canal do YouTube e clicar aqui, ó, Download pasta de trabalho. Sempre que você clicar aqui, ele vai abrir a outra página com todas as pastas de trabalho disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, para você acompanhar a nossa aula, resolvendo junto e já ir treinando junto conosco. Legal? Então vamos lá, ó. Na primeira parte dessa aula de datas no Power Pivot, a gente vai encontrar 6 medidas. A primeira delas, para calcular a quantidade de vendas do meu modelo de dados que já existe. Depois, a quantidade acumulada de vendas, com a função total Year to Date. Depois, a quantidade de vendas do ano anterior, a gente vai usar a Calculate e a Same Period Last Year. Depois, a gente vai comparar nossa quantidade de vendas com 2 trimestres anteriores. Vou ensinar para vocês de 2 maneiras diferentes, usando a DateAdd como filtro da Calculate e usando o Parallel Period como filtro da Calculate também. Legal? E por fim, eu vou querer fazer o somatório dos 2 trimestres anteriores para comparar com a minha quantidade de vendas, também usando o Parallel Period, mas com outros critérios dentro dela. Legal? Então se vocês vierem aqui na Power Pivot gerenciar, vocês vão ver que já existe um modelo de dados aqui dentro, que eu deixei criadinho para vocês. Aqui, ó. Já existe um modelo de dados com 3 tabelas, calendário, vendas e produto, ok? As relações já estão feitas entre produto, tabela dimensional de produto e de vendas, através do código de produto, e entre a tabela de vendas e o calendário, através de database e data venda. Então minha relação já está feita, e os meus modelos de dados já estão, e o meu modelo de dados já está totalmente conectado, ok? Então vamos criar nossa primeira medida, pessoal. Vou aqui na tabela de vendas, eu quero descobrir, deixa eu arrastar aqui para o lado, a gente poder ver o Excel aqui atrás. Então, ó, eu quero descobrir a minha quantidade de vendas, ok? Então reparem que eu tenho aqui uma coluna de quantidade, né? Com quantos itens foram vendidos em cada venda, sendo que cada linha dessa é uma venda.
Então, se eu quero saber a quantidade de vendas, basta eu fazer um somatório dessa coluna. Então, vou criar aqui minha primeira medida, vai ser quantidade total de vendas. 2 pontos igual, toda medida tem que ter o nome dela antes, precedida dos 2 pontos, e o igual para começar a fórmula. Se eu quero fazer um somatório da quantidade de vendas, vou usar a função sum da tabela fvendas, a coluna quantidade. Tá aí. Fecha parênteses e enter, pessoal. Aí está, ó, quantidade total de vendas. Legal? Basta eu colocar isso agora como número inteiro, botar o separador de milhar aqui e vou montar minha tabelinha dinâmica nessa mesma planilha aqui da parte 1, ok? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o Power Pivot, tabela dinâmica, vai ser numa planilha existente, nessa célula aqui, ok, pronto, pessoal, ó. Tabela dinâmica criada. Então agora eu quero fazer os meus relatórios. Então vou na tabela de calendário, quero meu relatório por ano e por mês. Legal? Então, reparem que os meses ficaram em ordem alfabética, pessoal, tá vendo? Não ficou de janeiro a dezembro, ficou abril, agosto, dezembro. Então tem duas maneiras de resolver isso. Eu já ensinei em outras videoaulas aqui do canal a maneira de resolver esse problema diretamente no Power Pivot, que é aqui, ó. Vai lá na tabela de calendário e ordena o mês nome pela coluna mês número. Essa é uma das maneiras de resolver esse problema, ok? Só que dessa vez eu vou usar direto aqui na tabela dinâmica. Então eu vou clicar aqui em qualquer mês, botão direito, classificar de A a Z, pronto. Já está de janeiro a dezembro, nossas informações já estão atualizadas, legal? Então vou pegar agora a nossa medida que a gente criou lá na tabela de vendas, ó, quantidade total de vendas. Então vou vir aqui na tabela de vendas, e está aqui com fx, ó, nossa medida, vou arrastar para valores, pronto, pessoal, ó, aí está nossa quantidade total de vendas dividido por mês e consolidada por ano. Legal? Então o item 1 a gente já fez. Vamos fazer agora o item 2, que é a quantidade acumulada de vendas, ou seja, em janeiro vai ter só 249 mesmo aqui do lado. Em fevereiro vai ter 249 mais 239. Em março vai ter 249 mais 239 mais 232. E por aí vai. Então vamos fazer essa formulinha. A gente poderia fazer diretamente aqui no Power Pivot, ou eu também posso fazer, pessoal, de outra maneira. Ó, pela guia Power Pivot, eu posso vir aqui em medidas e nova medida. Escolhemos a tabela onde quer que a medida seja criada, vai ser na fvendas. O nome da medida vai ser quantidade acumulada. E ó, a gente vem aqui para fórmula. A função que a gente vai usar está aqui do lado, ó, total YTD, total year to date. Então quando a gente começa a digitar, ele já traz aqui as opções para a gente, ó, como se a gente estivesse lá no Power Pivot, ó. Total year to date. Vou usar como expressão a informação que a gente já tem, a medida que a gente já tem, que é a quantidade de vendas. Então eu clico aqui no colchete, ele já me traz a quantidade total de vendas com um Mzinho de medida, ó. Legal, tab, ponto e vírgula, e depois eu tenho que dizer para ele aonde estão as minhas datas. As minhas datas estão na tabela de calendário. Então, ó, de calendário, a tabela de calendário, e eu vou querer o campo de datas, que é o data base. Então tá aí, ó. Se eu fechar o parênteses, eu posso mandar verificar a minha fórmula. Ó, não encontrou erro, está tudo certinho. Já posso configurar o formato, vai ser um número inteiro com separador de milhar. Quando eu der OK, ele vai criar essa medida lá no Power Pivot e vai criar na nossa tabela dinâmica o campo quantidade acumulada com essa fórmula. Olha que legal. Ó, ele já criou a quantidade acumulada aqui, ó. Tá vendo? Direto no Power Pivot. E se eu voltar para a tabela dinâmica, aqui está o campo, ó, quantidade acumulada. Então, ó, em janeiro eu tinha 249, continuei com 249. Fevereiro, ele já somou, ó, 249 com 239, deu 488, ele já trouxe o 488 aqui. E assim por diante. Legal, pessoal?
Então encontramos a quantidade acumulada. Agora eu quero descobrir, pessoal, a quantidade de vendas do meu último período, do último ano. Legal? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então eu posso fazer aqui pelo Power Pivot direto, ou eu posso criar a medida diretamente aqui no FX. Então vamos lá, ó. F vendas, nome da medida vai ser quantidade vendas último ano. E vamos usar agora a função mais poderosa do Excel. Já falei isso em outras videoaulas aqui do canal. É a função calculate, pessoal. Então, ó, vamos lá. Calculate, a expressão sempre vai ser a quantidade de vendas. Se a gente já calculou o total de vendas, a gente não precisa calcular de novo. Então basta dar um colchete. Repara que agora, como a gente já tem duas medidas, que a gente já criou a quantidade acumulada também, ele me retorna as duas medidas para usar. Eu poderia usar como expressão da calculate. Mas eu quero a quantidade total de vendas, então vou dar um tab, ponto e vírgula. E agora eu tenho que dizer que desse total de vendas só me interessa o período anterior. Então existe uma função aqui no Power Pivot chamada Same Period Last Year, que é essa aí, ó. E o que ele me pede como argumento são os campos de datas. Então a gente tem uma tabela chamada de calendário e nela nós temos a data base. Fecha parênteses do Same Period Last Year, fecha parênteses do Calculate, verifica a fórmula, não tem erro, está perfeita. Já configuramos aqui o formato do número inteiro com separador de milhar. Quando eu der OK, novamente ele vai criar essa medida lá no Power Pivot e já vai colocar o campo aqui na tabela dinâmica para a gente. Então, ó, aqui está, pessoal. Ó, olha que legal. Em 2012 eu tive essas vendas. E em 2011 eu não tive venda aqui no meu modelo de dados. Então ele trouxe todo mundo em branco, as vendas do último ano. Mas em 2013 eu tive essas vendas. E eu tive venda em 2012. Então repara aqui, ó. 249 foi quando eu vendi em janeiro de 2012, tá certinho, ó. Em fevereiro de 13 eu vendi 127 e 12, 239. E por aí vai. Ó, 2014 ele pega de 2013. Tá vendo? Então reparem, pessoal, que é muito fácil usar Same Period Last Year dentro da Calculate, né? Como filtro da Calculate. É muito interessante essa brincadeira. Legal? Tranquilo até aí? Mas olha só, a gente pode fazer também aqui um negócio bacana. A gente não achou aqui a quantidade total de vendas? Foi a primeira fórmula que a gente fez. E depois a gente achou o acumulado, certo? Legal. E se eu quisesse que o meu acumulado não começasse em janeiro e terminasse em dezembro? Se eu quisesse que ele começasse a contar a partir de junho, por exemplo. A gente poderia mudar essa quantidade acumulada aqui, ó. Então, ó, vou vir aqui na medida, gerenciar medidas. Eu tenho que ir lá na minha medida de quantidade acumulada, que é essa aqui. Tá vendo? E vou editá-la. Pronto. Então, pessoal, ó, a gente tem aqui, ó, a expressão que a gente usou na Total Y to Date. Depois nós temos, ó, datas. A gente pode adicionar ainda, ó, um filtro e o Year and Date. Vou adicionar um filtro. Então, eu vou vir aqui no finalzinho do database, ponto e vírgula, e vou colocar o filtro. A gente quer o quê? Que ele passe a acumular a partir do mês 6. Então, o mês 6, que é junho, tem 30 dias. Então, eu vou colocar entre aspas aqui o filtro, ó. Vai ser mês 6, tracinho, 30 dias. Fecha aspas. Olha o que vai acontecer, pessoal. Verificar a fórmula, tá tudo certinho, vou dar OK, fechar. Olha o que aconteceu. Ele veio acumulando de janeiro até junho. Tá vendo, ó? Ele veio fazendo o acúmulo aqui. Em junho, ele zerou e começou a acumular de novo, ó. Tá vendo? Então, a gente pode colocar filtros dentro da quantidade acumulada, do total year to date lá que a gente tinha feito, para gerar esses acumulados com o período que a gente quiser. Bacana? Então, já achamos a quantidade de vendas do último ano, também já está aqui. Agora eu quero descobrir, quero fazer uma comparação com a quantidade de vendas de 2 trimestres anteriores. Então a gente vai aprender a usar Calculate novamente, só que agora o filtro dela vai ser a função
dateAdd. Legal, pessoal? Então vamos lá. Ó. Podemos criar pelas medidas ou podemos criar pelo Power Pivot. Tanto faz. Vamos criar pelo Power Pivot dessa vez. Então, ó, agora eu quero, o nome da medida vai ser comparação dos tri anteriores. 2 pontos igual, vamos criar nossa medida. Novamente a função calculate. A expressão é justamente a nossa quantidade total de vendas. Eu posso digitar aqui o colchete e escolher, tá vendo? Ou posso apontar diretamente para ela, quantidade total de vendas. Só que dessa expressão eu tenho que filtrar. Eu vou filtrar através da função dateAdd. Tá aqui, ó. Através da função dateAdd a gente vai fazer o filtro, pessoal. Então a primeira coisa que ele me pede, ó, o primeiro argumento são as datas. Nossas datas estão na dcalendário, database. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, para ficar mais fácil. Dcalendário, database, que é o primeiro argumento da dateAdd, ponto e vírgula. E agora ele me pede, ó, o número de intervalos, pessoal. Então vamos lá. Se eu quero 2 trimestres para trás, meu número de intervalo vai ser menos 2. Se eu quisesse 3, menos 3. Se eu quisesse 10, menos 10. Ok? Então 2 trimestres para trás, ponto e vírgula. Ele me pede um intervalo, ó. Eu escolher dia, mês, trimestre ou ano. Eu quero trimestre, então quarta. Vou fechar meu parênteses do dateAdd, vou fechar o parênteses do calculate e enter, pessoal. Olha que legal. Tá aqui, ó. Vou colocar em número inteiro. Então repara que ele achou, ó, os mesmos valores de quantidade total. Os mesmos valores do acumulado, tudo bonitinho. Mas quando eu jogar isso aqui agora na nossa tabela dinâmica, olha o que vai acontecer. Analisar, mostrar, lista de campos. Vamos lá, F vendas, comparação dos trimestres anteriores. Pá. Vamos voltar aqui. Olha só, pessoal, que bacana, ó. Então reparem, ó, de janeiro a junho, como eu não tive vendas no trimestre anterior, nos 2 trimestres anteriores, que seriam 2011, ele trouxe vazio. Mas de julho a dezembro, eu tive venda nos 2 trimestres anteriores. Então, ó, 249 foi quanto eu vendi no primeiro mês. Janeiro, 239 no segundo, 272 no terceiro, e por aí vai. Então, se você somar isso aqui, ó, 1.530, e se você somar os 3 primeiros trimestres, 1.530. Legal, pessoal? Então reparem que quando você consegue, quando você entende a função calculate, que é muito poderosa, e consegue assimilar a quantidade de funções que você pode usar como filtro da calculate, assim, o seu poder de análise fica absurdamente aumentado. Entenderam? Então legal. Eu vou comparar novamente, vou encontrar novamente esses valores, só que agora de uma maneira diferente, né? A gente fez usando o dateAdd como filtro da calculate. Agora eu vou fazer usando o Parallel Period como filtro da calculate. Legal? Então a gente pode novamente ou criar pelo Power Pivot aqui direto, ou pode criar através das medidas. Nova medida, novamente vai ser na tabela de vendas. O nome da medida vai ser, deixa eu botar um nome parecido com a outra aqui, ó. Comparação 2 trimestres anteriores. Comparação 2 trim. Só que eu não posso botar igual, porque não pode ter 2 medidas com o mesmo nome. Então vou botar anterior. Fórmula, calculate. Expressão vai ser nossa quantidade de vendas. Ponto e vírgula. E o filtro agora a gente vai usar Parallel Period. Beleza, pessoal? Então, ó, ela é bem parecida com o dateAdd. Só pede 3 argumentos. O primeiro são as datas. Então vou na dcalendários, buscar nossas datas, database, ponto e vírgula. Número de intervalos. Bom, aqui é o seguinte, para a gente obter o mesmo intervalo dos 2 trimestres anteriores, que a gente fez aqui com a dateAdd, usando o quarter, na Parallel Period, eu tenho que usar os 6 últimos meses, para poder achar o mesmo valor. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença dos 6 últimos meses e depois de 2 trimestres anteriores, usando a mesma função para vocês verem qual é a diferença. Então, para eu encontrar o mesmo valor, eu tenho que usar aqui menos 6
ou seja, eu quero menos 6 meses para trás. Ponto e vírgula, month, que é mês em inglês, fecha parênteses, verifica a fórmula, não tem erro. Número inteiro, separador de milhar, ok. Então ele já criou mais uma medida com o mesmo resultado. E se a gente ver aqui, ó, aqui tem usando calculate com date add, e aqui tem usando calculate com parallel period. Legal, pessoal? Suponha que agora eu quero comparar a minha quantidade de vendas, só que em vez de ser com cada venda do semestre anterior, dos 2 trimestres anteriores, eu quero que ele some os valores do primeiro trimestre anterior e os valores do segundo trimestre anterior. Legal? Então vamos lá. Medidas, nova medida. Vou criar novamente na Fvendas. Agora vai ser somatório, nome da medida, 2 tri anteriores. Função, calculate novamente, expressão, minha quantidade total de vendas, que a gente já achou. Dessa quantidade eu quero filtrar parallel period. As minhas datas estão na decalendário database, ponto e vírgula. Número de intervalos, agora eu quero os 2 trimestres anteriores, então menos 2, ponto e vírgula, quarter, que é trimestre em inglês, fecha parênteses da calculate, verifica a fórmula, não tem erro. Eu quero que isso venha em número inteiro. Ok, pessoal, olha que legal. Mais uma medida criada. Repara, pessoal, que aqui no Power Pivot, para quem não está acostumado a usar ainda, ó, fica todo mundo com o mesmo valor, né? Parece que todo mundo achou o mesmo resultado, né? Mas é aqui que está a mágica do Power Pivot. O que está por trás disso aqui, cada função dessa que a gente fez, usando calculate, usando o YTD, total YTD, usando o date add, usando o same period last year, usando o parallel period, cada função dessa faz a mágica acontecer quando a gente traz isso para a tabela dinâmica. Então tá aqui, ó. Acabamos de criar nossa nova medida. Então o que ele está fazendo? Ele está vindo na quantidade total de vendas, somando cada trimestre, ó, o primeiro trimestre deu 760. Então tá aqui, ó. Primeiro trimestre ele trouxe o valor do somatório do trimestre anterior. Tá vendo? E no segundo, 770, é o somatório dos 3 próximos meses. Opa, aqui. Dos 3 próximos meses, 770. Tá vendo? Ele faz isso para todos os trimestres. Legal, pessoal? Então essa foi a última medida que a gente criou desta primeira parte da aula. Então criamos 6 medidas para aprender a trabalhar com datas, né? E das próximas 2 aulas nós vamos criar mais 4 medidas e depois mais 3 medidas para encontrar vendas dentro de intervalos. Legal? E aqui na parte 2 a gente vai aprender a tratar erros a partir de funções de data. Legal, pessoal? Então não deixem de assistir a videoaula parte 2 das funções de data dentro do Power Pivot. Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula parte 2, Power Pivot trabalhando com datas. Tchau, tchau, pessoal.